Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 25 de novembro até 1º de dezembro, hoje, portanto, primeiro domingo do Advento. E nós vamos iniciando o quadro de hoje falando de segunda-feira, 25 de novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria. Ela é padroeira aqui do nosso estado, no estado de Santa Catarina. Então, Catarina de Alexandria nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é referenciada como um dos 14 santos auxiliadores. Diz a história que o pai era Costes, rei de Alexandria. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Essa segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Ansiosa de ir ter com o seu esposo celestial, Catarina ficou pensando unicamente na forma de um martírio. Ela apresentou-se em nome de Deus diante do imperador Maximino, a fim de repreendê-lo por perseguir os católicos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seguimento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Maximino reuniu para a confundir os 50 melhores filósofos da província, que além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao catolicismo. Maximino mandou os filósofos, todos eles, serem queimados vivos, assim como a sua própria esposa, Augusta, o ajudante de campo, Porfírio, e os 200 oficiais que, depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamados cristãos. Após a morte desses, Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com 4 rodas, armadas de pontas e de serras. E isso aconteceu lá por volta do ano de 305. Na terça-feira, 26 de novembro, dia de São Leonardo de Porto Maurício, ele que é padroeiro dos sacerdotes. O grande missionário do século XVIII, como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, na Itália, em 20 de dezembro de 1676. Aconteceu que Leonardo perdeu muito cedo sua mãe, tendo sido criado e educado pelo seu tio. Encontrou cedo sua vocação ao sacerdócio. Por isso, ao renunciar a si mesmo, foi para Roma formar-se no colégio da Companhia de Jesus. Por causa da sua inocência e sólida virtude, conquistou a simpatia e a alta consideração de seus superiores, que nele viam outro Angélico Luiz Gonzaga. Entrou para a Ordem Franciscana, no convento de São Boaventura, e com 26 anos já era padre. Começou a vivenciar toda a riqueza do Evangelho e a radicalidade típica dos imitadores de Francisco. Por isso, ocupou posições cada vez maiores no serviço à ordem, à igreja e para com todos. Foi devoto, fervoroso da Virgem Maria, que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença. Ele teve tuberculose. No século XVIII, foi o grande apóstolo do santo exercício da Via Sacra. Era um grande amante da pobreza radical e franciscana. Por toda a vida, penitências e orações de São Leonardo convergiam para a salvação das almas. Depois de derramar-se por Deus e pelos outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou mártir, como tão desejava. Entretanto, deu toda a sua vida no dia a dia até adoecer e entrar no céu a 26 de novembro de 1751, no convento de São Boaventura, em Roma. Faleceu onde 54 anos antes consagrara-se ao Senhor sob o burel de São Francisco.
27 de novembro, quarta-feira, então, dia de Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. A devoção a Nossa Senhora das Graças teve início em 1830, com as aparições da Virgem Maria, a piedosa e humilde Santa Catarina Labouré, na época freira do convento das Filhas de Caridade. Na verdade, era noviça ainda, né? Ao todo, foram 3 aparições que aconteceram no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, em Paris, na França. A primeira aparição aconteceu na noite do dia 18 para o dia 19 de julho de 1830, onde Nossa Senhora revela a Santa Catarina grandes calamidades e perseguições que aconteceriam na França. A Virgem mandou que fossem cunhadas medalhas, conforme as visões concedidas a Santa Catarina. A devoção a Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa, como ficou popularmente conhecida entre os povos, espalhou-se rapidamente, bem como os milagres e prodígios, conforme prometeu a Virgem Maria, aqueles que usarem devotamente a sua medalha. Todos os que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças. Com a aprovação eclesiástica, as medalhas foram confeccionadas e distribuídas, inicialmente na França e mais tarde pelo mundo todo. Desde o ano de 1830, a invocação Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, é pronunciada várias vezes por cristãos no mundo todo. Em 8 de dezembro de 1854, Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição. Em 1894, Papa Leão XIII concede a todas as dioceses da França a festa na manifestação da Virgem Imaculada, chamada de Medalha Milagrosa, a ser celebrada no dia 27 de novembro. Em julho de 1897, Papa Leão XIII, por meio de seu legado, coroou solenemente a imagem da Medalha Milagrosa. Foi então Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, quarta-feira, 27 de novembro. Na quinta-feira, 28 de novembro, é o dia de lembrar a vidente de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, Santa Catarina Labouré, né? Ela que foi a pessoa que Nossa Senhora apresentou a Medalha Milagrosa. Santa Catarina Labouré nasceu em Faennes-Montier, uma aldeia de Borgonha, na França, em 2 de maio de 1806. Sua mãe faleceu aos 46 anos, quando Catarina tinha apenas 9 anos. Com a morte da mãe, assumiu com empenho a maternidade e a educação dos irmãos. Alimentava em seu coração o ardente desejo de ver Nossa Senhora, pedido esse constante em suas orações. Um dia, dirigindo-se à casa das Filhas da Caridade em Chanteau-sur-Seine, nota na parede da sala de visitas uma fotografia do sacerdote que ela via em seus sonhos. Uma irmã lhe explicou: é o nosso pai, São Vicente de Paulo. Catarina compreende que ela seria uma das Filhas da Caridade. Em 21 de abril de 1830, Catarina entra no noviciado das Filhas da Caridade na Rua do Bac, em Paris, após seu pai lhe dar permissão para sair de casa. Nossa Senhora apareceu por 3 vezes a Santa Catarina Labouré. Na terceira aparição, Nossa Senhora insiste nos mesmos pedidos e apresenta um modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças. Ao final dessa aparição, Nossa Senhora diz: minha filha, doravante não me tornarás a ver, mas has de ouvir a minha voz em tuas orações. No fim do ano de 1832, a medalha que Nossa Senhora viera pedir foi cunhada e espalhada por todo o mundo. Santa Catarina Labouré entrou no céu em 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade. Sexta-feira, 29 de novembro, dia de São Francisco Antônio Fasani. Francisco Antônio Fasani nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. Seu nome de batismo era Giovanniello. Seus pais, Giuseppe e Isabella, tiveram a alegria de vê-lo crescer dotado de promissores dons morais e intelectuais. São Francisco apresenta-se a nós de modo especial como um modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII,
em Lucera e também nos territórios ao redor, dedicou-se às mais diversificadas formas de ministério e de apostolado sacerdotal. Como religioso, foi um verdadeiro ministro, no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensivo, mas santamente exigente quanto à observância da regra e, de modo particular, em relação à prática da pobreza, dando ele mesmo incensurável exemplo de regular observância e de austeridade de vida. Acometido por uma enfermidade, ele queria oferecer a sua morte ao Senhor, com um espírito de alegria, com a mesma expressão que dedicou toda a sua vida a ele. Morreu em 29 de novembro de 1742. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Francisco, após rituais fúnebres nos quais toda Lucera participou com o grito: Nosso Santo Padre, Mestre, morreu. 30 de novembro, último dia do mês de novembro, sábado, Santo André, o apóstolo, o apóstolo de Nosso Senhor, Santo André. Ele nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus. De início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e, com São João, começou a segui-lo. Santo André é reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado, primeiro a escutar o apelo ao Mestre. Protocleto. Pedro, conduzes, possamos ao céu chegar, guiado por tuas luzes. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Cristo. Conta a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, André teria ido pregar o Evangelho na região dos mares Cáspio e Negro, a fim de pregar o Evangelho pelo mundo afora. Apóstolo da coragem e da alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com o seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, por volta do ano 60, a cruz de Santo André, a qual recebeu do santo este elogio, a cruz, Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Bonita, Bonita mensagem de Santo André. Domingo, 1º de dezembro, primeiro domingo do Advento, A abertura do novo ano litúrgico. São Carlos de Foucault. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Distante da fé, São Carlos era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. Entre os anos de 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo: mas Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente católica. Inicia então seus estudos e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado por padre Rouvelin, encontra Deus em outubro de 1886. Tinha ele 28 anos. Quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para ele. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela sua vocação: seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho na oração, na adoração, numa grande pobreza, junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na diocese de Viviers, na França. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, ele foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro de qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro da sua vida, São Carlos de Foucault.
Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com, resumido, né? Então, quem puder, pesquise aí sobre a vida desses santos, que a gente traz bem resumido aqui, porque o tempo é curto, não daria, né, para falar. Se fosse falar de todos eles, a vida de todos eles, o programa 1h30 seria pouco, né? Para encerrar o quadro deste domingo, os santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia do primeiro domingo do Advento, Salmo 24. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Fiquem conosco.